Olá, lindeusa, lindeusa, feliz ano novo! Tava com saudades? Eu também tava com saudades. Bora que bora! Se você não me conhece, eu sou Milena Paula, terapeuta energética e empresarial. Transforma a sua vida, o seu ambiente e seja muito bem-vindo ao nosso encontro de domingo. Domingo é um dos nossos dias, dia do conteúdo do portal da cidade de Mirassol, e hoje a conversa é sobre algo que todo mundo ou muitas pessoas buscam, mas que nem sempre a gente tem uma compreensão a fundo do que é sucesso e prosperidade. Então pega a sua bebida de preferência, já peguei o meu cafezinho aqui, já dei a minha bicada no cafezinho e bora soltar a vinheta. Ai, que delícia, café quentinho, não tem horário, né? Eu já tô deixando aqui as minhas outras redes. Você que gosta do meu conteúdo, vai lá verificar, vai conhecer um pouco mais. E abaixo vai ter um link específico para você conhecer um pouquinho do meu trabalho, se você gosta dessas coisas de energia como eu, tá? E já deixa o seu like, compartilha, comenta, adoro quando vocês comentam. E bora falar de sim, dele, do sucesso. Sucesso vem antes da prosperidade? Será que sucesso vem antes da prosperidade? Eu estava pensando muito nisso esses dias, quando eu estava olhando meu baguá. Eu presto muita atenção nisso. E às vezes eu quero te fazer uma pergunta antes de eu aprofundar isso. Você já teve aquela sensação, aquele sentimento de ter alcançado o sucesso, reconhecimento à fama, porque o sucesso é ligado à fama e à reputação, e ter talvez um bom cargo, um bom resultado, mas ainda assim um dinheiro não flui como deveria na sua vida? A prosperidade, aquela sensação de abundância, de estar tranquilo, de sentir tranquilidade, parece que não chega. Se sim, você está vivendo a diferença entre sucesso vazio e prosperidade plena. E a gente vai entender um pouquinho disso mais, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui de Feng Shui. Se você não conhece, Feng Shui é uma técnica milenar chinesa em que a gente olha o ambiente e o ambiente fofoqueiro vai trazer uma resposta. Existem vários tipos de Feng Shui, centenas, tá? Mas existem algumas escolas do Feng Shui. Tem o Feng Shui tradicional chinês e tem esse que eu vou falar, que é ocidental, que é o Feng Shui do chapéu preto. Basicamente o que eu vou trazer aqui é ligado ao Baguá, então eu vou tratar sim do Feng Shui de chapéu preto. Tem diferença? Tem muita diferença. Quando o cliente me busca e me conta qual a situação está vivenciando, ele fala, eu queria fazer um Feng Shui. Depende da situação que você está vivenciando, o Feng Shui também será específico para o que você está vivendo agora. Às vezes é o chapéu preto, às vezes vai ser um pachai, às vezes vai ser um animais sagrados, às vezes é um estrelas voadoras. Vai depender da situação. E também se você for aplicar, porque alguns Feng Shuis, eles são mais trabalhosos do que outros e mais custosos do que outros. E eu penso muito nisso quando eu converso com o cliente, tem que fazer sentido para ele. O Feng Shui tradicional, que é o chinês básico, que vem com a bússola, na maioria das vezes, não é a escola das formas, é a escola da bússola, ele trabalha muito com o Lochu, que é o quadrado mágico, que a gente divide os ambientes em palácios. Tem muita gente que fez essa mudança também para o Feng Shui de chapéu preto. E olha, eu não tô aqui para dizer quem é certo, quem é errado, porque cada escola é diferente. Se você for estudar todas as técnicas, você pega a radiestesia, um faz de um jeito, outro faz de outro jeito, a mesma técnica. Geobiologia, a mesma coisa, um faz de um jeito, o outro aplica de outro jeito. Então não tem formas erradas, mas tem formas em que a gente respeita o cliente. Gente, que introdução, mas é para as coisas ficarem claras, eu gosto de explicar para vocês. O que eu vou trabalhar aqui, eu até peguei
peguei alguns dos meus amigos trabalhadores aqui que atuam comigo, que são, vocês sabem que eu gosto de trazer imagem, né? Esse aqui é um baguá. Às vezes, muitas vezes a gente vai comprar um baguá e esses símbolos que são trigramas aqui, cada símbolozinho desse tem um nome, tem um formato. A gente vai em muito lugar que esse formato não é respeitado, essas formas não estão nos locais corretos. Então, muito cliente meu, antes de comprar um baguá, fala assim, manda pra mim. Se você não gostou dos que eu tenho ou das indicações que eu te dei, para você não comprar trigrama errado, forma errada, tá? A gente sempre começa colocando ele numa planta, voltado para tua porta de entrada. Toda a energia no Feng Shui, ela entra pela porta de entrada, a porta mais usada, porque às vezes você tem a porta da sala bonita, mas se abre a porta lateral e não tem problema, é só a porta mais usada. Então ela vai ser a sua porta de entrada dentro do Feng Shui. Um bom consultor de Feng Shui conversa com o cliente, entende como o cliente funciona, tá? E aí, a gente corre, colocando na porta de entrada, a gente corre esse baguá até deixar no centro do imóvel, a gente deixa centralizado, tanto no meio quanto na direção da porta. A gente centraliza esse baguá na planta do cliente. E aí a gente divide os ambientes em áreas. E essa divisão que o baguá faz nesse formato que eu utilizo. Como eu disse, alguns utilizam Lochu, que pra mim é do Feng Shui tradicional, e aqui eu utilizo o baguá. E tá tudo sempre certo. Sendo que a área do centro, há 9 áreas, a área do centro é a área da saúde. Então, onde está o yin e o yang aqui, é a área da saúde. E aí a gente corre. Aqui tá trabalho, ó, trabalho. Aqui vai tá, aqui ó, isso. Eu tô olhando aqui porque eu tô mostrando pra vocês de um jeito e tô vendo o outro, tá? Tô vendo invertido. Trabalho, aí a gente segue aqui, ó. Amigos, criatividade, relacionamento, sucesso, que é o que a gente vai focar aqui hoje, prosperidade, família, espiritualidade e saúde no centro. Beleza. Relacionamento, depois sucesso e depois do sucesso vem a prosperidade no baguá. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu sempre observo o baguá, cada vez que eu olho eu fico vendo coisas. Eu tenho algumas pessoas que eu troco dessa área de energia, elas falam assim, parece que às vezes a gente tá aprofundando alguns assuntos que as pessoas não falam. E eu nesses aprofundamentos eu tava pensando, por que o sucesso vem antes da prosperidade? Por que o relacionamento vem antes do sucesso? Por que essa ordem? Porque os amigos, criatividade, trabalho é a porta de entrada. Por que trabalho é a porta de entrada? Qual é a ordem, né, de tudo isso? E eu pensando muito nisso e pensando na casa do sucesso dentro do baguá, do Feng Shui de chapéu preto, que é um Feng Shui para harmonizar. Quem faz esse Feng Shui, tô com um depoimento lindo de uma cliente que me mandou essa semana. Fiquei muito emocionada. Quem faz esse Feng Shui, se você faz na sua empresa, o cliente tem prazer de estar ali, ele valoriza o seu trabalho, ele começa a dar um olhar diferente, ele tem alegria de estar nesse ambiente. Se você faz na sua casa, se você já é caseiro, você não tem vontade de sair. Quando você chega na sua casa, é um prazer estar lá. E se você recebe visita, tem gente que não quer ir embora, porque sente a diferença. Eu vejo nos meus clientes, onde eu atendo, tem Feng Shui de chapéu preto, tem outros Feng Shuis, mas principalmente Feng Shui de chapéu preto é algo mais visível para as pessoas. Elas não entendem, às vezes, o que elas estão vendo na análise do ambiente, né? E trazendo tudo isso, a pessoa, quando acaba, ela fala assim, ai, posso ficar aqui? Posso ficar ali na recepção? Posso ficar descansando aqui? Eu nunca senti uma paz tão grande, um bem-estar tão grande de estar nesse local. Esse é um bom
Feng Shui, porque tem um fluxo do Qi, que é a energia no Feng Shui, tá? Então, falando tudo isso e trazendo tudo isso, eu te mostrei agora um pouco do Baguá, te mostrei que o sucesso, ele representa fama e reputação. Milena, mas sucesso é fama e reputação. Amigo, pensa num lugar que você come, que quando você vai lá tá sempre cheio, que às vezes não tem lugar para sentar ou para pedir, demora para entregar. Tô pensando em coisas de comida, tá? Você chega nesse local, tá sempre cheio, às vezes é um local, uma portinha, ou é um carrinho de alguma coisa, mas tá sempre cheio, sempre tem fila. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe, se você perguntar onde é o lugar bom para comer tal coisa. Você já pensou em um local desses que eu já te indiquei? Você já começou a vir na cabeça, né? Isso é fama e reputação. Isso é muito importante, mas ele é apenas o guá do sucesso, é apenas um dos 9. Por isso que quando a gente faz Feng Shui, a gente trabalha todos. E tem outros segredos e outras práticas do Feng Shui que a gente faz para ativar aquilo que você busca ou aquilo que está em conflito no seu ambiente. E a gente entende porque o teu ambiente dá resposta por conta da estrutura, da arquitetura, da engenharia dele, do posicionamento da decoração, do posicionamento dos móveis, tudo isso tá fofocando para mim uma história. E eu uso também a questão da metafísica do ambiente, tá? A causa às vezes, do desequilíbrio, daquilo que tá pegando, você não sabe o que é. Ela tá invisível. Você, às vezes, só localiza o sintoma. A gente acaba energizando, tem gente... Por isso que eu falo que quando o cliente vem, ele me traz o sintoma. Tá faltando prosperidade, tá faltando saúde, um dos Feng Shuis que eu acabei de entregar. Tem questões de saúde que tá pegando, é o sintoma que o cliente traz. Tem questões de relacionamento, são as questões assim mais comuns. A gente energiza cada área, ativa cada área, faz essa ativação. O sucesso só pelo sucesso, ele acaba sendo vazio. Mas o sucesso, ele é importante. O sucesso, tanto no seu negócio como você, é a questão de você estar visível. Como você é visto. Seja por você e seja pelos outros. Cara, você tem negócio, se você não quer ser visto, você tem a sua casa, se você não quer ser visto, tá faltando cuidado com você. Então, são diversas coisas. Se você tem negócio e não quer ser visto, vai faltar cliente. O sucesso, ele traz essa ativação. Então, eu só tenho que energizar o sucesso? Não. Mas muitas vezes o sucesso, ele tá no Baguá, eu acabei de mostrar para vocês. O sucesso, ele está antes da prosperidade. O relacionamento vem antes. A gente se relaciona com as pessoas antes. Quem não vai em algum local, eu tava me recordando esses tempos, que muitas vezes eu que faço análise para passar um orçamento para o cliente, né? E depois eu dou a resposta para o cliente. E às vezes acontece do cliente chamar e ter um espaço por conta da minha agenda. Dá um exemplo agora, tá? Eu tô com agenda até março pronta. Nós estamos em janeiro. Essa semana eu tenho diversos atendimentos, diversas consultorias, diversos trabalhos para fazer, tanto em ambiente quanto atendimento individual. A grande questão é que a hora que eu respondo para o cliente, eu sou uma pessoa que vai lidar bem e vai te respeitar. Porque eu gosto de ser respeitada e gosto de ser cuidada como cliente. Vou abaixar a cabeça para tudo que você me disser? Não. Mas vou te ouvir, vou te compreender e vou te falar como eu posso te ajudar, se eu posso te ajudar. E se eu não puder, eu vou ser honesta também com você. Essa é a forma que eu trabalho. E isso já começa no relacionamento. É uma casa que vem antes do sucesso.
E isso, o meu relacionamento com os meus clientes ou com quem busca o meu atendimento, já traz sucesso para mim. Já faz uma diferença para mim. Vou agradar todo mundo? Não vou agradar todo mundo, nem é a minha intenção. Mas a minha intenção é que quando você busca, você possa ser acolhido por mim ou pela minha equipe. Tá tudo certo, tá? Então, falando do sucesso, por que a prosperidade vem só depois do sucesso? Por que ela não vem antes? O trabalho é o primeiro. Sem trabalho, tem muita gente que chega aqui, quero ganhar dinheiro assim, sem precisar trabalhar, sem precisar... Tá, quando você conseguir, conta pra minha fórmula. Eu não conheço essa forma. Eu amo o que eu faço, ok. Pra mim, eu sinto que meu trabalho não é trabalhoso, não é trabalho. Já trabalhei em outras áreas, tenho outros ofícios, eles fazem parte de mim, da minha história como ser humano, como pessoa. Eles ainda estão dentro de mim de alguma forma, eu respeito muito isso. Isso é uma questão sistêmica para mim. E eles me ajudam no que eu faço hoje, até porque eu fui trabalhar com corporativo, porque eu já vim desse mundo de corporativo. Para mim, isso faz sentido, tá? Então, quando eu falo tudo isso e eu falo pra gente não energizar demais o sucesso, a gente vai energizar da forma que precisa. Porque a gente tem que nutrir a base. E qual é a base? Qual é a base? Se você tem um negócio, se você está buscando uma vida melhor, as bases são o trabalho e prosperidade. São os dois. Essas são as bases. Trabalho vem antes, prosperidade vem depois no Guá. Tem relacionamentos, então tudo vai se conversando, dependendo do ofício, criatividade. Mas eu faço um trabalho de contabilidade, tem que ter criatividade? Tem. Teu cliente hoje, ele quer solução para o que ele está vivenciando. Se você é só mais um contador, você é só mais um igual a todos os outros, tá? Então, é isso que eu tô te trazendo. Amigos vem antes. Amigos serve pra porcaria nenhuma? Serve pra muito. Amigos, quem são os benfeitores? Quem são as pessoas que você pode contar na sua vida? Já pensou nisso? Tudo se conversa quando a gente fala com o nosso amigo Baguá. O sucesso por si só, a gente tem que ter muito cuidado, porque o elemento do sucesso é um elemento de transformação muito forte. E até quando a gente vai cuidar de alguns ambientes, a gente acaba tendo que eliminar, às vezes, a força desse elemento, que é o elemento fogo. Por isso que eu tô de vermelho. Vocês acham que eu tô de vermelho nesse vídeo à toa? Tá? Esse é o meu elemento principal. Quando eu trabalho com o elemento fogo e eu quero mudar esse elemento, eu tô precisando fazer alguma coisa, geralmente eu não consigo regular esse elemento. O que eu consigo, às vezes, é matar o elemento. E aí vem água. A água apaga o fogo. Então não é isso que você quer fazer aqui. Ou às vezes você quer alimentar muito esse fogo. E aí você faz, o meu ambiente tem muito elemento madeira, as pessoas não percebem, tem plantas, tem móveis de madeira, a minha mesa é de madeira, tem muita coisa, eu tenho painel de madeira, tem muita coisa no meu elemento para trazer. Por quê? Joga madeira no fogo para você ver o que acontece com o fogo. Faz assim, ó. Tá? É essa a questão. E eles estão muito próximos dentro do Guá. Uma fogueira alta, ela tem muito brilho, ela chama muito atenção, mas ela não pode queimar muito rápido. É o que por que o meu elemento tem madeira? Tem muito, vai aumentar o fogo, tá? Mas é a constância que eu alimento esse elemento fogo. Feng Shui pensa tudo isso? Pensa. Feng Shui vai além, porque ele vai tratar de todos os elementos dentro desses guás. Então vamos ter cuidado e entender, por isso que é legal ter um profissional específico para falar de energia. A prosperidade, ela tem fluxo contínuo.
A prosperidade, que é o outro elemento que a gente fala, ele tem o elemento madeira, que alimenta o guá do sucesso. Só que ele vem depois, nessa ordem, tá? Mas no meu ambiente, eu já entendi isso, eu faço isso e faço isso para os meus clientes, dependendo do ambiente. Esse aqui é meu escritório, tá? Esse aqui é um dos locais de atendimento. Então, eu uso sim do meu elemento e uso sim, eu sempre penso no que faz alimentar esse meu elemento de forma saudável. Então, tem esse pensamento aqui, tá bom? Trazendo tudo isso, todas essas ideias aqui, eu tô vendo se eu esqueci alguma coisa que eu tenho para falar para vocês. Eu vou te dar algumas ideias de como harmonizar esse ambiente. Me peguei, fiz o baguá, tive essa ideia, vou montar o meu aqui. Não indico muito, porque às vezes as pessoas elas fazem de um jeito, a hora que eu vou dar uma olhada, fez manual, fez bagunça, fez artinha. Aí a gente precisa arrumar todo esse ambiente, tá? Mas fica a ideia. Quero ativar o sucesso no meu ambiente. Já tem um vídeo falando de ativação de prosperidade, um vídeo bem visto aqui do canal, tá? Que eu fiz pro Portal da Cidade Mirassol, por isso que eu pensei no sucesso, porque o sucesso, ele vem antes da prosperidade. Para prosperar, você tem que ter fama e reputação. Gente de má fama e má reputação, a prosperidade, ela vai cedendo. Você, uma hora, acaba sendo desmascarado, desmascarada, você acaba sendo visto como você é. Todo mundo tem trevas e tem luz. E isso faz parte de ser humano, de estar vivo, de estar presente. Mas será que você está agregando na vida das pessoas, na vida dos seus clientes, na sua vida mesmo? Então, esses são os pontos aqui, tá? O sucesso, ele é uma consequência. A boa fama, a boa reputação, ele vem do que as pessoas falam de você. Se o seu ambiente, ele não tem alinhamento, ele só tem alinhamento com o sucesso. Vou dar um exemplo de objetos que a gente usa para sucesso, tá? Vocês estão gostando? Me conta aqui. Objetos que eu uso para destacar o sucesso no ambiente. Se você tem algumas conquistas, diplomas, tem gente que é da área do esporte ou pratica algum esporte, aí tem os seus troféus, tem as faixas que conquistou, se é de um determinado tipo de esporte. Então você tem as medalhas, cada um vai ter um tipo de esporte, né? Tem gente que vai ser um nascimento de um filho, a foto de um parto, de um nascimento. Para cada um, o sucesso é diferente do que é para mim, que é diferente do que é para você. O que representa sucesso para você? E essas são perguntas que eu faço para os meus clientes. Você faz? Faço, gente. Eu pergunto cada coisa, eu não sei quem fica às vezes mais sem graça, eu ou o cliente. E eu pergunto, dentro daquilo, algumas coisas específicas para o cliente. O que é sucesso para você não é sucesso para mim. E o meu Feng Shui, ele é muito personalizado, ele vai representar você, ele não vai representar a minha história. A minha tá aqui. A minha tá aqui, ó. Esse aqui é o primeiro produto digital que eu lancei, isso para mim é sucesso. Ai, vendeu tanto. Para mim, vendi. Eu que fiz, nasceu de um sonho meu. Então, o que é sucesso para você? Para mim é uma coisa, para você vai ser outra. Tá tudo bem. É entender o que é sucesso para você. Eu acho que eu não alcancei sucesso. Cara, eu converso com as pessoas, tem sempre algo que às vezes é sucesso. Pode parecer besteira, um tempo atrás estava conversando com um cliente, ele estava me contando que o difícil foi tirar a carteira de motorista. Para ele é sucesso carteira de motorista. Tem algo errado? Não tem. Não tem nada de errado. É a primeira empresa que abriu. É a empresa X. Eu não sei. Tem gente que recebeu uma nota de dinheiro e pode ser prosperidade, mas também é sucesso. Aquela nota que guarda, que recebeu lá na infância, isso é muito habitual em
Alguns países dão uma nota de dinheiro para alguém, cada um tem algo que representa sucesso, tá? Na China, cor vermelha é sucesso. Sucesso. Ninguém vai passar batido com uma cor vermelha. Elemento fogo. Não tem como, é transformação. Para passar por transformação, você precisa ser visto. Você precisa estar disponível para se transformar. Gente, se deixar, eu falo muito tempo disso, né? Tô olhando aqui o tempo só para organizar aqui, ver se eu não pulei nada do que eu tinha anotado de tópico para falar para vocês. E se o sucesso do seu ambiente tá muito com fogo muito alto, mas o trabalho, você tá com muito trabalho, mas o fluxo financeiro não rola, ele tá bloqueado, você tá trabalhando muito e ganhando pouco. O teu sucesso pode estar alto, mas você às vezes não tá sabendo cobrar. Ou às vezes está em algum lugar que não valorize o seu trabalho, o seu reconhecimento, a sua fama. Então, tudo isso, o Feng Shui olha para ver o que está batendo no outro. Esse baguá aqui, ele tem que conversar entre si. Ele tem que caminhar de uma forma saudável, ele tem que todos estarem alinhados para um não bater no outro de uma forma negativa, para que eles conversem e tenham o fluxo necessário de energia para serem trabalhados, tá? Tô pensando aqui, pá. Mas para você que tá aqui, eu trouxe alguns exemplos, né? Tem muitos exemplos da prosperidade que a gente acaba utilizando no sucesso, mas eu gosto desses que são mais personalizados, que são mais ligados a quem você é. Então, eu penso muito nisso quando eu quero ativar esse fluxo. Gosto do elemento madeira para ativar o fogo, assim, do seu sucesso, mas a gente tem que saber fazer isso para não afogar, para não deixar essa fogueira muito alta, sem constância na sua vida. E o que eu te mostrei hoje é só a pontinha, do que tem por trás desse Feng Shui do chapéu preto. E se você quer ir além, se você quer transformar esse sucesso em prosperidade duradoura, se isso toca você, existe um trabalho mais profundo. E para começar a sua jornada, eu vou fazer um convite de alinhamento energético. Aqui na descrição vai ter um link que é um caminho para você fazer esse progresso. Vai ter ali algumas possibilidades, vai ter a comunidade Prosperar, que ela começa agora em janeiro. Voltei com a comunidade Prosperar, me pediram, então por conta disso ela voltou. É uma novidade que eu tô trazendo aqui para vocês. Vem experimentar, começa esse mês, vê se toca o seu coração e tá tudo sempre certo, tá? Tem um e-book aqui, bem acessível, para você dar o primeiro passo, um link para você começar e depois tem outros passos, você fica à vontade. Esse é só um caminho. A questão é, você está aberto, você está pronto para 2026 você fazer de uma forma diferente? E eu falo isso com muita alegria. Amanhã é segunda, tô olhando aqui. Gente, eu gravo sempre no dia, tá? Só se eu falo que eu vou fazer antes, mas eu mudo o tema. E aí o que eu tinha gravado antes vai ficando para trás. Amanhã eu vou atender alguns clientes. Tem cliente novo, tem alguns clientes que são bem antigos que já falaram, pelo amor de Deus, tem espaço para mim. E tem uma cliente que ela veio, ela entrou num trabalho comigo em novembro, ela já fechou outro trabalho comigo em dezembro, que ela já viu o resultado, já viu mudança, e ela voltou comigo em trabalho em janeiro, que ela sentiu que precisa de alguma coisa a mais. A pessoa precisa fazer esse caminho? Cada um tem o seu caminho, tá? Cada um tem o seu caminho. Se a pessoa sentiu o chamado e ela sentiu que deu o resultado, já deu diferença, impactou em alguns pontos, se isso tocou mais fundo, se isso toca você, tá aí uma nova possibilidade. Eu quero agradecer e desejar um dia iluminado, com muita luz e muito amor. Para quem assistir depois, uma noite estrelada, com muita luz e muito amor. Um beijo, até a próxima. E para você que gosta dessas coisas de energia, deixa o seu like, compartilha e comenta o que você quer ver aqui comigo.
Beijo, tchau!